bem. Bom, então, de hoje, falar da unidade de e ainda dentro da logística, falar de entrega do muito mais descer, né? Dá uma olhadinha de perto, né? Sobre o que diferenciar aí também a questão de que é também uma das ferramentas utilizadas para a realização do Just in Time. Ok? Just in Time é uma filosofia que visa a redução de estoque, reduzindo somente a quantidade necessária a montadora científicas, por exemplo, trabalham muito tendo fornecedores pequenos, fazer uma demanda fracionada. Pega para uma hora, de fornecedores de produção, de distribuidora, e você adquirir dá um período específico de produção. Reduzir o estoque significa gerar ações de melhoria do processo. Não é possível fazer qualquer mudança significativa então, se você não realizar melhorias do processo, né? Então gerando mais qualidade. Inclusive, a abordagem design é comumente relacionada à abordagem das estoques, não é tão simples assim. Né? Então, exige outras ações no decorrer das operações de sua cadeia de suprimento. Então, vai ter aí uma processos, de ações, operações, tanto da produto quanto das empresas que fornecem. Todas aí uma metodologia para poder fazer os atendimentos e que ocorra, né, ocorram as operações, favorecendo então a utilização dessa metodologia. Os estoques, na maioria das vezes, acabam escondendo outros problemas. Então, se você tem muito estoque ou pouco estoque, ou não tem estoque nenhum, é atraso, entrega, quebras, quebras de produtos, e ciência personal, entre outras coisas negativas que podem ocorrer na falta de estoque. Então, por isso que a gente fala que não é para não ter estoque. Né? A ideia aqui é para que haja gestão de estoque. Né? Para que haja estoque certo daquilo que é necessário para que a produção necessária ocorra, né? Dentro dos conformes e planejados. Então, na sequência aqui, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Lean, o PEN, Lean, Manufacturing, né, sobre a manufatura enxuta, que são sequências, né, de melhoria, sequências de melhoria de práticas aplicadas né, então, é uma metodologia desenvolvida pela Toyota, né, implementada, houvesse na época aí melhorias operacionais lá em para que possamos diferenciar as abordagens, podemos definir que o just-in-time é uma das técnicas utilizadas pela manufatura enxuta. Né?
Né? Então, entre várias técnicas utilizadas no modelo, né, de manufatura enxuta, o just-in-time é uma delas. Né? E além dessa questão do fluxo, né, da gestão do fluxo de estoque. Já o pensamento enxuto reúne outras técnicas e ferramentas que possibilitam eliminar os desperdícios existentes dentro da organização. Então, para que haja, tem que haver um desenvolvimento da organização e utilização de várias técnicas de forma adequada, da forma que deveria ser. Seguindo aqui, nós vamos dar vamos ver um conceito do que é puxar. Então, o just-in-time se fundamenta no conceito de puxar, ou seja, produzir conforme a demanda. Eu produzo conforme eu tenho vendas. Eu não vou produzir primeiro para vender depois. Se eu faço esse movimento inverso, eu vou de repente, fazer aquisições desnecessárias, vou fazer estocagem de insumos. Talvez eu não precise, aumentando os custos de gestão, defeitos. Então, eu tenho o pedido, eu tenho a venda, feito isso, eu faço, então, um processo de aquisição e produção. Pensando, né, no sentido de produção fechada, e aquele conceito de que não há estoque nesse modelo, a gente precisa rever alguns conceitos. Por quê? Porque é impossível ou muito difícil você cumprir prazos para fazer desejos de clientes, atender demandas, muitas vezes se você tiver estoque zero, tanto de produto acabado quanto de insumo. Né? Então, em segmentos de sistemas produtivos, pode existir estoque zero, mas haverá, e provavelmente, estoques de em outros lados da cadeia. Pode ter lá uma determinada quantidade de insumo, matéria-prima, ferramenta que eu utilizo na produção, né, de um determinado produto. Eu tenho os insumos, mas eu não tenho produto acabado. Eu tenho estoque de insumos, mas não tenho estoque de produto acabado. Então, o just-in-time não é sinônimo de estoque zero em todas as situações, mas sim é um sinônimo de gerenciamento adequado de estocagem, de estoque. Né? Seguindo aqui, então, vamos falar aqui de uma das no processo, né, na técnica de just-in-time, que é muito conhecida, muito utilizada, muitas vezes utilizada, e as pessoas e não sabem que ela se chama Kanban. É uma técnica até de certa forma simples, né, de se utilizar, mas que organiza muito dentro de um setor operacional, né, dentro de um chão de fábrica, por exemplo. Dentro dessa sistemática, sua principal ferramenta é a utilização desse termo Kanban, né, responsável pela sincronização dos fluxos de materiais, com o objetivo de fazer com que a produção ajuste as necessidades da demanda, produzindo a quantidade certa no momento certo. Então, o Kanban, ele cria um fluxo para ter. Então, à medida que nós produzimos, nós necessitamos da reposição. Né? Se nós não temos essa reposição de uma forma adequada, de uma forma rápida, né? Sem que haja a falta dos insumos, porque se falta insumo para produzir, isso fica caro, isso para a máquina, isso atrasa, isso não entrega.
né? Então, o Kanban, ele vem para ajudar na finalização dos momentos em que há necessidade de reposição de insumos. Uma das funções aí principais do Kanban. Então, trata-se de uma ferramenta de controle por meio, né, do uso de cartões, utilizada para facilitar a visualização e precisão de fabricar. Por exemplo, cada cartão equivale a uma embalagem. Consumidor e fornecedor. Então, à medida que eu estou ali num processo de produzir um produto, né, eu vou ter ali um outro setor, um fornecedor de insumos. Então, à medida que o Kanban, né, que o cartão sinaliza que aquele insumo, que aquela matéria-prima está chegando ao fim, uma pessoa responsável, né, ou de uma forma, a organização desse fluxo, vai fazer com que esse suprimento ocorra de forma sistêmica, sem que haja parada do processo produtivo. Então, de alguma forma, vai fazer no final seja recurso. É um conceito de supermercado, né? Quando se percebe que determinado produto não quer acabar, né? Alguém vai lá responsável aquele produto na prateleira. Da mesma maneira, alguém responsável na organização por os insumos necessários para que aquela produção dê continuidade sem que haja parada. Essa é uma das principais funções do Kanban. O Kanban também ajuda aí, colabora na gestão visual dentro da organização. Então, até coloquei aqui do ladinho para vocês verem, né, uma régua, né, como se fosse um farol, um suporte de foto descartável. Uma coisa muito simples, eu coloquei aqui só para exemplo do som visual pelo Kanban. Então, eu tenho aqui um repertório e nada quantidade. E para né, essa quantidade começa a baixar muito, ele começa a chegar num nível crítico, né, em que há, então, uma necessidade de reposição. A pessoa responsável, né, o setor responsável por acompanhar essa evolução aqui, vai perceber no momento em que esse reservatório começa a baixar, vai perceber a necessidade no momento certo de fazer aí isso deixa o retorno aí para o departamento. Permite ao fornecedor interno e externo de insumos priorizar as necessidades em função das clientes. Então, aquilo que eu percebo, tem diversas coisas por fazer, realizo diversas atividades. Mas o que é prioridade para mim? Atendimento do meu cliente. Né? O meu cliente não pode ficar sem matéria-prima, não pode ficar sem insumo necessário para a produção. Então, à medida que se percebe por meio do Kanban que há necessidade de reposição, isso seria prioridade como fornecedor, seja uma fornecedora externa ou uma fornecedora interna. Alguém lá do estoque, alguém do almoxarifado percebe que precisa ser substituído, ser né, pelo determinado insumo, faça essa reposição. Então, aqui, considerando né, esse semáforo né, de trânsito, tem aqui um entendimento. A faixa verde define o nivelamento da produção ou demanda. Enquanto está dentro da faixinha verde. A faixa amarela é o então, está finalizando a faixa verde. Eu já vou no meu estoque para identificar a necessidade e, dentro desse período,
eu tenho que fazer reposição antes que chegue na faixa vermelha, que é a faixa de segurança necessária para que os clientes sejam atendidos. Uma faixa de segurança, ou seja, é algo que está muito próximo de finalizar, né, de acabar. Então, para facilitar a gestão visual, estou-se por uma régua colorida junto aos produtos, acionando novas reposições da quantidade. Então, Kanban deve e algumas atualização do processo. Então, eu postei um modelinho, né, que vocês podem ver, de Kanban. Pode ser uma coisa muito mais simples, né? Utiliza-se muito post-it também para fazer sinalizações de necessidade de reposição, de o que está feito, o que está por se fazer, o que está parado, está em espera, em que posição que está cada processo, né, dentro aí da produção, ok? Tem várias formas de Kanban. Coloquei aqui também um Kanban eletrônico, muitas organizações utilizam, né? O método de utilização também vem sendo adaptado. A gente, empresas informatizadas, as ações do Kanban, restaurando em uma ferramenta por meio de os fluxos de materiais. Então, tenta lá, ambos, tanto o fornecedor quanto o consumidor ali que está na alimentam um determinado sistema que, à medida que vai surgindo a necessidade de reposição, né, o painel eletrônico avisa. E aí a pessoa responsável pela reposição identifica e faz a necessidade, aí, a reposição necessária para o cumprimento da produção e estabelecimento da ordem aí no fluxo, né? Então, coloquei aqui também um exemplo de Kanban eletrônico para que vocês possam ver. O importante que eu quero aqui, pessoal, que vocês compreendam, é que para que haja just-in-time, ou seja, para que as coisas ocorram no tempo que dá certo, tem que haver toda uma gestão. Né? Gestão de tem que haver um processo, não tem como você fazer com que algo ocorra de forma correta, tem que haver melhorias em todo o processo da organização. Né? Estou apresentando para vocês aqui algumas técnicas para fazer com que os fluxos ocorram de forma adequada. Eu estou dando o exemplo aqui do uso do Kanban, uma operação dentro de uma fábrica. Mas o Kanban ele pode ser utilizado numa empresa de prestação de serviço naturalmente, tá? Onde, por meio de painéis, as pessoas vão sinalizando dentro de todas as ações, todas as operações dentro disso, né, em que status cada coisa está e o que precisa ser realizado pela sua etapa na conclusão daquela tarefa, vai se, né, as suas contribuições para que aquilo que tem que ser realizado em determinado prazo pré-estabelecido pela organização, pelos departamentos responsáveis, ok? Então, Just in Sequence é mais uma ferramenta utilizada na produção enxuta, né, para que ocorra, então, efetivamente, o Just in Time. Vamos complementar, então, esses estudos dessa filosofia Just in Time, a gente chama de JIT, né, com o conceito de GIS, que é o Just in Sequence, ou condomínios industriais, que visam buscar novas soluções para a redução da visa ver não os itens necessários e não são necessários, mas também na sequência. Coloquei um desenho para vocês perceberem a montagem de um carro, né? Você não pode começar não tenho muita experiência, eu não trabalhei numa montadora, mas acredito eu, né,
que um carro não pode ser, pode-se começar a montar um carro pelo teste, né? Então, existe uma sequência correta da montagem de cada coisa dentro de um processo produtivo, né? Então, um produto está sendo produzido ali, existe uma sequência inteligente, uma sequência lógica para que ele se forme, se produza, né? Colocar na ordem a sequência da montagem dentro do, ok? Então, é definido como um sistema de fornecimento no qual os fornecedores instalados nas mediações. Então, aqui, vamos supor, tá, suponhamos que o fornecedor de pneus se instala dentro dessa montadora. Ele instala uma pequena fornecedora de pneus dentro da montadora de carro. O próprio funcionário, né, que fornece da fornecedora de pneus é o cara responsável por inserir o pneu no carro no momento da sua montagem. São verdadeiros condomínios mesmo. Os fornecedores ganham espaço dentro daquela na qual o produto que está sendo empresa, e essa empresa que fornece, ela se instala ali dentro. A sequência inteligente e lógica da montagem, ela própria é responsável pela contribuição, inserindo ali a sua matéria-prima para que o produto, então, seja montado. Né? Então, temos aqui uma fábrica de pneus instalada dentro de uma montadora de carro e, no momento da instalação dos pneus, a própria fornecedora que vai fazer esse papel de instalação do pneu. No momento certo, na ordem certa. É uma abordagem da filosofia de Just in Time. Então, é mais ferramenta, uma forma, né, do Just in Time fazer as coisas ocorram dentro de um processo inteligente, lógico, da melhor maneira possível, a empresa fazendo com que essa consiga fazer as entregas no tempo certo, com a qualidade adequada, né? Sem desperdícios, a um custo também bastante interessante. Metodologia para que uma gestão do dentro de um armazém, um xerifado, dentro de um espaço de estoque, né? O giro dos materiais ou produtos é o tempo ou produtos é o tempo médio de permanência em estoque. Então, o tempo que ele insumo vai estar ali dentro do estocado, né? Podemos ter como exemplo a garantia que o produto que foi produzido com a data de validade mais antiga seja o primeiro a chegar ao cliente, com a situação de priorização no atendimento ao cliente, em função da data de entrada do pedido. Ou seja, né, esses exemplos enaltecem principalmente a metodologia FIF. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso é first in, first out. E o PET, né, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Ou seja, nessa metodologia, tudo que é tocado primeiro segue aí a filosofia de que tem que ser primeiro, para que aquilo que chegue depois do fundo e assim sucessivamente. Né? Há um giro, aquilo que já esteja dentro lá do estoque saia antes que ocorra o produto. Né? Mas também não é regra. Por quê? Existe também aí a política de giro de estoque denominado LIF, Last In, First Out. O que é o primeiro que sai, que é o EPS.
Nesse caso, a gente usa o exemplo aqui de dono de uma venda de um supermercado que receber do distribuidor o produto mais fresco que ele tem no estoque, formando assim uma outra estratégia. Então, a estratégia desse vendedor, desse dono de supermercado é sempre oferecer para o cliente um produto mais fresco, um produto mais com uma data de validade maior, enfim. O produto já chega e ele já coloca para venda. Vai depender muito da pessoa que vai utilizar aquele material. Né? Então, só para mostrar para vocês as possibilidades de giro dos materiais que estão dentro dos estoques, seja de matéria-prima, seja de produto acabado. Né? A gente tem que fazer algumas considerações para que nem produtos acabados estraguem, passem da validade. Hoje, tudo tem validade, tudo tem vida útil. Né? Então, há que haver aí a gestão nesse sentido para que dentro tanto do estoque de insumos quanto de produto acabado não fique ali materiais vencidos, né? E isso trazer grandes prejuízos para a empresa. Okay? Então, é uma gestão aí que precisa ser bem vista, né? Seguindo aqui, na fala, a gente vai falar sobre embalagem e containerização e o próximo assunto. Na próxima tarde, 2 novos assuntos, tá? Eu gostaria de falar para vocês hoje essa questão do just-in-time e as várias ferramentas, né, ao longo do processo, tanto operacional, uma empresa de serviço, uma loja, dentro de um restaurante, não importa. É possível que as coisas sejam feitas dentro de um determinado prazo razoável, né, utilizando a quantidade certa de insumos, né, para que haja qualidade, para que haja satisfação do cliente, para que haja para a organização também redução de custos, né, estoques bem gerenciados. Então, a utilização do just-in-time é uma grande, né, metodologia aí, hoje dentro das empresas, para que as coisas ocorram da forma mais profissional possível, por meio das técnicas mais simples e também bastante complexas, né, de cada uma, da implementação cada uma. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Na nossa próxima aula, a gente se encontra. Espero que vocês gostem. Eu estou fazendo um vídeo mais enxuto hoje, assim como o assunto da aula também é enxuto. Eu tentei fazer aqui de uma forma que favoreça aí vocês assistirem a aula e possam aprender um pouquinho mais aí com a nossa disciplina. Bem, um abraço, pessoal. Até terça-feira. Fiquem com Deus.